Paraíba. Senhor presidente, desta sessão especial em homenagem a João Agripino Filho, senador José Agripino, sobrinho do homenageado, minha saudação ao deputado Rui Carneiro, que ao meu lado requereu a realização desta sessão em homenagem ao ex-governador João Agripino, minha saudação fraterna, amiga, a João Agripino, filho do homenageado, portanto, a João Agripino Neto, e também os meus cumprimentos a Elvira, que a mesa representa com o João todos os familiares que saúdo nesse instante, os que comparecem ao plenário do Senado Federal, aos que seguramente da Paraíba estão pela TV Senado acompanhando esse instante, assim como também cumprimento o senador paraibano Cícero Lucena, que acaba de usar esta tribuna. É da terceira geração de filhos homens aos quais era dado o mesmo nome. João Agripino Filho nasceu no município de Brejo do Cruz, Alto Sertão da Paraíba. As origens da família Maia na Paraíba remontam à segunda metade do século XVIII, com a chegada à região de Antônio Ferreira Maia, casado com a prima Quitéria Nogueira Leitão. O casal instalou-se onde é hoje o município de Catolé do Rocha, tomando posses de terra pertencentes ao avô comum, o capitão Bento de Araújo Barreto. Logo, é descendente de tradicional família nordestina que ficou raízes também no Rio Grande do Norte, e cujos herdeiros políticos ainda estão aqui em respeito à vontade soberana das urnas, como é o caso, já citado pelo senador Cícero, do senador José Agripino Maia, que preside esta sessão, que é sobrinho do homenageado. Adianto a todos que tudo o que vou falar agora é apenas para provar que os condicionamentos sociais e políticos limitam, mas não impedem que os indivíduos investidos de poder modulem o seu exercício conforme um modo individual de ser, ainda que este também seja moldado pelas circunstâncias e firme a sua assinatura no enredo político. Fazer justiça à história é a maneira mais simples de homenagear o ex-deputado, o ex-senador, o ex-ministro, o ex-governador João Agripino Filho, que, se vivo estivesse, contaria 100 anos. Uma retrospectiva da atuação de João Agripino como governador e de sua atividade política posterior mostram o esforço do homem público para construir um futuro identificado com as propostas de desenvolvimento e com a separação entre as esferas do público e do privado. Hoje é algo tão raro na cena política nacional. A carreira política de João Agripino iniciou-se em 1945, pela UDN, para o cargo de deputado federal. Foi reeleito sucessivamente até 1962, quando assumiu o mandato de senador, que não chegou a concluir em virtude da sua posse como governador da Paraíba em fevereiro de 1966. Apesar das maciças votações que obtivera nas eleições para o parlamento, Agripino era considerado um político austero e pouco afeito ao clientelismo. Nem mesmo os seus adversários políticos duvidavam da honestidade e da retidão dele. Os seus pronunciamentos contundentes e incisivos, somados a uma larga agilidade de raciocínio, submetidos a um temperamento no qual as paixões obedeciam sempre à racionalidade política, permitiam-lhe que no plenário fosse capaz de desestabilizar desafetos, desmontando os argumentos deles. A professora Monique Citadino,
que defendeu tese de doutorado na USP, analisando a biografia e a trajetória política de João Agripino, explica que a independência e a autonomia do paraibano o faziam sentir-se preso apenas aos compromissos assumidos consoantes o seu próprio código de valores. As demonstrações de coragem pessoal, expressas em incontáveis ocasiões, muitas delas já relatadas e lembradas aqui desta tribuna, faziam-no ser profundamente respeitado pelos possíveis opositores, conforme defendeu a professora em sua tese. Com relação aos interesses do funcionalismo público e ao dispêndio de verbas estatais, Agripino teve sucessivos posicionamentos na Câmara dos Deputados, caracterizados pela rigidez e ortodoxia. Por isso, e também porque nada podia ser dito contra a honestidade de João, os opositores o acusavam de rígido, às vezes de autoritário, intransigente e até calculista. Mas João Agripino Filho era um homem reto, probo, e ao contrário do que dele diziam os seus desafetos, tinha sincera e genuína identificação com o povo. Era carismático, eloquente, convincente e capaz de arrebatar plateias e encantar admiradores. Foi o último governador do Estado a ser eleito pelo voto popular após o golpe de 1964 e o primeiro a exercer o cargo sob os ditames do Estado instituído pelos militares e grupos socioeconômicos a eles vinculados. Mais uma vez, insurgiu-se contra ordens do poder central e inscreveu o seu nome, deixando um legado de honra e altivez na história da Paraíba. Na posse dele, pela primeira vez, um governador eleito da Paraíba foi saudado por um oposicionista. Fiz registro desses e de alguns outros episódios que vou relatar agora também na sessão em homenagem em João Pessoa, e considerei relevante deixar aqui registrados esses episódios, até por razões afetivas, além da consignação histórica que passo a fazer. A saudação da oposição foi feita pelo então deputado estadual, Ronaldo Cunha Lima, meu pai, à época pertencente ao PTB, chefiado por Agimiro Figueiredo. Em inédito e incomum atestado de civilidade e evolução política, Ronaldo, o nosso poeta, meu pai, enfatizou que as oposições paraibanas tinham 3 coisas a pedir ao novo governador: equilíbrio, justiça e equidade. Disse o poeta, e aqui abro aspas: a oposição se dispõe a uma colaboração desinteressada, sem prescindir da vigilância e da fiscalização dos atos do governo. A oposição pretende servir sem se servir, apenas por amor à Paraíba e ao seu povo. Ontem, os que antagonicamente se conflitavam reúnem-se hoje para que os vencidos proclamem e reconheçam os vencedores, sem que isso implique que se exceder ou renunciar os legítimos direitos que ainda existem em favor dos derrotados. Falo em nome daqueles que não se subordinam, falo em nome daqueles que não se subordinam a uma aliança política, que não aceitam o seu credo e não comungam com suas ideias. E é em nome destes que lhe dirijo esta saudação. E saúdo em Vossa Excelência o chefe de Estado, que se outras virtudes não possuísse, teria essa que o torna credor do nosso respeito e da nossa homenagem. Fecha aspas. João Agripino vivenciou a fase dolorosa das cassações de mandatos, derivados dos atos institucionais, sobretudo o AI-5, alcançando políticos, aliados e adversários no Estado. Pelo trânsito privilegiado nas esferas centrais de poder, foi tido como mentor de algumas dessas cassações. 20 anos depois,
Em entrevista concedida ao jornalista Nonato Guedes para a revista Carta, em agosto de 1986, João Agripino falou a respeito de algumas cassações terem sido atribuídas a ele, sobretudo a de Ronaldo Cunha Lima. Em verdade, me rebelei contra todas, afirmou Agripino. Enquanto ao caso específico de Ronaldo, João diz, abro aspas, fiz questão de tomar o automóvel e fazer uma visita a Ronaldo Cunha Lima em Campina Grande, em ato público de inconformismo. Nunca fui homem de tomar uma atitude nos bastidores e outra publicamente. Fecho aspas. Destacou Agripino em depoimento histórico à revista 6 meses antes de sua morte. Sem sombra de dúvidas, o governo de João Agripino caracterizou-se por não se enquadrar naquilo que politicamente se esperaria de um legítimo integrante das tradicionais aristocracias agrárias nordestinas, seja de um dos mais autênticos representantes da eterna vigilância udenista ou ainda de um político possuidor de fortes vínculos com os setores da alta cúpula militar. Agripino foi muito além disso. A legalização pelo governo estadual do jogo do bicho, que passou a ser controlado pela loteria estadual, revertendo a verba apurada para a casa do estudante, ensejou um dos episódios emblemáticos em que Agripino se contrapôs a um general. Após reunião da Sudene, o governador foi procurado pelo comandante do 4º Exército, general Alfredo Mala, que comunicou a ele a proibição do jogo pelo governo federal e disse-lhe que, na sua área de atuação, o único local onde o jogo continuava a ser realizado era a Paraíba. No livro O Mago de Catolé, o mago aqui é no sentido de magreza, né, para não confundir com o da magia, pelo porte físico de João. O jornalista Bill Ramos conta o episódio. À frente do governo da Paraíba, impôs-se pela personalidade forte e pelo zelo com a coisa pública. Cobrado por decisões que tomava na jurisdição do Estado que governava, João Agripino valeu-se do seu estilo e do respaldo alcançado nas urnas para desafiar imposições. Em 1968, por exemplo, manteve o jogo do bicho liberado na Paraíba, quando a contravenção era proibido no resto do país. A Rádio Tabajara, a rádio oficial do governo, divulgava abertamente o resultado das apostas. Para garantir o ganha-pão de milhares de famílias paraibanas, João afrontou as leis e o regime autoritário de então, que lhe apoiava. O país vivia sob o jugo militar e a ordem do general-presidente era pôr fim ao jogo do bicho no Brasil. Porém, desafiou João Agripino dizendo, na Paraíba, ninguém acaba. Certo dia, no final de uma reunião da Sudene no Recife, o governador paraibano foi procurado pelo comandante do 4º Exército, general Malan, e não Mala, como eu disse anteriormente, que lhe comunicou, governador, o senhor sabe que o governo federal resolveu acabar definitivamente com o jogo do bicho no país, não sabe? Foi uma determinação pessoal do presidente da República. Aqui na minha área, o jogo já está proibido da Bahia ao Ceará, com exceção da Paraíba, onde se joga abertamente, sendo bancado pela própria loteria estadual. Por isso, queria pedir a sua compreensão e suas providências para que seja cumprida a decisão do governo. João Agripino acendeu um cigarro, olhou firme, como de costume, para o general, soltou uma risada e perguntou, o senhor acredita mesmo, general, que acabou o jogo de bicho na sua área de atuação? Tenho certeza, replicou o comandante. Agripino não contou conversa. O senhor poderia me acompanhar no meu carro para verificar como o senhor está mal informado? Agora que fique claro, vamos fazer isso com o compromisso de o senhor não tomar nenhuma medida contra o pobre coitado que vai me servir de cobaia.
Sabe, general, eu poderia até proibir o jogo do bicho no meu estado, mas isso iria provocar um problema social muito grave, porque são mais de 40 mil pessoas que vivem do jogo do bicho na Paraíba. Se o senhor me garantir 40 mil empregos para essas famílias, porém, eu assumo o compromisso de acabar com o jogo em meu estado. Agora vamos ali. Entraram no carro e Agrippino deu ordens ao motorista, um quanto mais apostador, que fosse ao ponto onde fazia a sua fezinha. Era um caldo de cana, numa rua estreita, no centro do Recife. Lá, o motorista pediu uma carteira de cigarros, deu uma nota de 1.000 cruzeiros, o dono do bar avisou que não tinha trocado. O motorista então disse, então me deu o troco de macaco. Conforme o relato do jornalista Bill Ramos, no livro O Mago de Catolé, aquela era a senha. O homem entrou num cômodo protegido por uma cortina de plástico e voltou com a pule, que o motorista entregou ao governador ao retornar para o carro. Agrippino passou a pule para o general, que ficou boquiaberto, e disse ao militar, guarde isso como lembrança, mas não se esqueça do nosso compromisso, nenhuma represália contra o dono dessa banca. É um pobre coitado que tira dela o seu sustento. João era um homem franco e o político justo em suas ações. Nunca titubeou para defender os mais fracos. O povo humilde da Paraíba era, sem dúvida, o lado mais frágil da balança social. Governador também não passou 2 vezes antes de contrariar interesses de correligionários, não pensou 2 vezes, antes de contrariar interesses de correligionários e de membros da família, ao nomear para diversos cargos públicos adversários do governo por critérios técnicos. Certa feita, numa reunião com o diretor do Colégio Estadual de Catolé do Rocha, que também era promotor naquele município, João Agrippino baixou um decreto exonerando todos os professores da escola por não terem habilitação para o exercício do magistério e nomeando novos titulares. Ao ver a lista de nomeações, o diretor afirmou que não poderia voltar a Catolé como responsável pelo colégio, pois Agrippino havia acabado de exonerar os seus correligionários e de contratar os adversários, só lhe restando pedir demissão do cargo. João Agrippino foi firme e franco, como era do seu feitio. Disse-lhe que o homem estava exonerado da diretoria da escola e que também da promotoria pública, naquele tempo era possível, e justificou pragmático. É simples. Se o senhor não tem condições de tomar uma medida dessas como diretor, também não tem condições de atuar como promotor, disse para a surpresa do interlocutor. Em outra ocasião, só para ilustrar o comportamento altivo do governador, o comandante de um navio, e esse episódio também foi lembrado em João Pessoa, o comandante do navio da Aliança do Comércio e Navegação, que se encontrava no Porto de Cabedelo, se recusava a aguardar o embarque de um carregamento de abacaxi a ser enviado para Buenos Aires. Diante da recusa, que significaria, por óbvio, prejuízo às finanças e à economia do Estado da Paraíba, já que a mercadoria era perecível, João Agrippino determinou a prisão do comandante do navio e a proibição da saída do navio do porto até que o embarque fosse realizado. Intransigente na defesa do Estado, em uma determinada reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, João Agrippino percebeu que os processos relativos à Paraíba não constavam na pauta e João relatou esse episódio aqui, portanto, não vou repetir para que nós possamos dar sequência à nossa sessão solene, quando ouviremos ainda a palavra do senador que preside esta sessão, José Agrippino, lembrando que cometi um lapso, peço desculpas ao deputado Rui Carneiro, que me delegou também poderes para que eu falasse em meu nome e em nome do próprio deputado Rui, que também é autor dessa sessão solene. Há outras intervenções históricas de João Agrippino. Esta se deu no final de 1968, quando
a redução do percentual do FPE, o Fundo de Participação do Estado, e do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O governador viajou para o Rio de Janeiro para uma audiência com o ministro do Planejamento, Hélio Beltrão. Ao encontro também compareceram os governadores de Pernambuco, Nilo Coelho, e do Maranhão, o senador José Sarney. Conforme narrativa de Benedito Maia, no livro Dois Senadores, João Agripino e Rui Carneiro, na tal reunião, com os ânimos já exaltados, Agripino elencou os prejuízos que a nova legislação traria aos pequenos estados como a Paraíba. Para se defender, Beltrão afirmou que ainda não está de par dos detalhes das novas normas, dela só tendo tomado conhecimento através do Diário Oficial da União. Diante disso, João Agripino disparou: quer dizer que o senhor, que é o ministro do Planejamento, só tomou conhecimento de uma decisão dessa natureza, da inteira competência de sua área, por meio do Diário Oficial, e ainda continua ministro? Governando a Paraíba, em plena vigência dos anos de chumbo, Agripino sempre enfrentou autoridades militares quando estas interferiam na sua administração. Por exemplo, já em 1969, numa audiência concedida ao general Samuel Correia, que havia tomado posse pouco tempo antes como comandante da guarnição federal da Paraíba, João recebeu, abre aspas, solicitação para exonerar 3 auxiliares. Episódio também coincidente aqui relatado, e não combinamos os nossos discursos, obviamente, há poucos instantes por João Agripino. Portanto, também não repetirei o episódio que já foi contado aqui na fala de João Agripino Neto. Em 5 de março de 1971, João Agripino transmitiu o cargo de governador do Estado ao seu sucessor, o ministro Hernani Sátero. No mês de setembro do mesmo ano, recebeu um convite pessoal do presidente Emílio Garrastazu Médici para integrar o Tribunal de Contas da União. Em 1973, assumiu a presidência daquele tribunal, aposentando-se em janeiro de 74 como ministro por contar com mais de 30 anos no serviço público. Aposentou-se, mas jamais deixou a política. Em 78, defendeu com síntese admirável a legitimidade de sua participação no processo. Estou afastado da militância política, mas não estou morto, disse João. E tanto estava vivo que se candidatou a deputado federal em 1982 e se elegeu. Eu me recordo de tê-lo avistado num palanque naquela campanha. Era a campanha do meu pai para prefeito de Campina Grande, e Antônio Maria Ismabel disputava, como você bem recorda-se, o governo do Estado naquele ano de 82. Era um comício na rua Felipe Camarão, Maris também estava presente, no bairro do São José. Ronaldo Cunha Lima, meu pai era candidato a prefeito, e Antônio Maris, candidato ao governo da Paraíba. No palanque, Agripino apoiava o pé sobre a grade do caminhão. Era um hábito que eu acredito que ele tinha. Lembro-me de que o vi levar a mão direita ao rosto umas 3 vezes durante o comício. Era um gesto como se tivesse com um indicador fazendo carícia ou pegando num sinal imaginário, talvez, senador Cristóvão Buarque, que nos honra muito nesse instante com sua presença. Era talvez um cacuete, não conheci João Agripino na intimidade, mas talvez um cacuete que ele possuía e que me chamou bastante atenção naquele instante. De porte esguio, mas com atitudes robustas, João era um homem de gestos simples e de atitudes fortes, e que não fazia concessões ao que era certo. A austeridade em Agripino não era um mero adorno ou encenação, mas antes um atributo do seu temperamento e de sua formação política. Cioso dos seus deveres e atribuições, nunca abriu mão da autoridade como elemento essencial ao exercício da função pública. Tinha a honestidade como dogma e a verdade como religião. Quem privou da convivência de João Agripino é sempre enfático em afirmar essas características do seu temperamento. Para que nós possamos compreender João, é preciso entendê-lo
como um homem sempre muito pragmático nas suas decisões e firme no seu convencimento. Qualquer político que se distancie das aspirações populares é um homem condenado à morte política, acreditava o João Agripino, com toda a razão. E porque nunca se divorciou do povo, João Agripino Filho é o político que ainda vive depois de sepultado. A prova de que, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento, o político João Agripino não morreu é a atualidade vibrante do exemplo de seriedade e retidão. Afinal, a biografia de João Agripino Filho nos convence de que, como disse Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, que a vida quer da gente coragem. Ontem, como hoje, a Paraíba renega os covardes e aplaude os destemidos como João Agripino Filho. Muito obrigado.